Imagine riscar um fósforo e ter tudo ao seu redor pegando fogo, mesmo se você tivesse uma floresta completamente molhada. E enquanto isso acontece, imagine ser perseguido por insetos gigantes. Essas são apenas algumas das coisas que aconteceriam se você vivesse em um mundo onde a atmosfera fosse oxigênio puro. O que mais aconteceria na Terra? Você seria capaz de sobreviver? Este é E Se, e isso é o que aconteceria se a atmosfera da Terra fosse oxigênio puro. O oxigênio ocupa pouco mais de 20% da nossa atmosfera. O resto é formado principalmente de nitrogênio. Não é nenhum segredo que você precisa de oxigênio. Ele nos permite respirar e é responsável por todas as formas de vida. Se não houvesse oxigênio na atmosfera, tudo morreria, inclusive você. Mas o que aconteceria se a atmosfera não fosse nada além de oxigênio? A princípio pode parecer uma coisa boa. O oxigênio é o que nos ajuda a viver e dá energia aos nossos corpos. Mas dele só pode ser uma coisa boa, não é? Existem até bares de oxigênio em todo o mundo que oferecem doses com uma concentração a 95%. Esses serviços alegam vários benefícios, desde tornar você mais produtivo no trabalho até serem capazes de curar a sua ressaca. Se você respirasse 100% de oxigênio o tempo inteiro, isso te tornaria uma versão sobre-humana extremamente enérgica de si mesmo? Não, de jeito nenhum. Muito oxigênio é, na verdade, uma coisa ruim. De certa forma, pode ser totalmente venenoso para os humanos. Se você respirar muito oxigênio de maneira muito rápida, ele cria radicais livres. Os radicais livres são átomos instáveis que danificam as células e estão ligados a uma variedade de doenças, incluindo câncer e Alzheimer. Também acredita-se que esteja ligado a outras coisas como rugas e cabelos grisalhos. Portanto, se fôssemos capazes de sobreviver por um longo período de tempo com oxigênio puro na atmosfera, provavelmente pareceríamos muito mais velhos. Mas isso só aconteceria se evoluíssemos e nos adaptássemos para viver em uma atmosfera apenas de oxigênio. Se acontecesse instantaneamente, seu peito doeria cada vez que você respirasse fundo. Líquido se acumularia em seus pulmões e você começaria a ficar tonto e a delirar. Conforme continuasse respirando, seus pulmões começariam a ser danificados e o mesmo aconteceria com seu cérebro. Você acabaria perdendo a consciência e morreria. Para os insetos, a história poderia ser bem diferente. Há cerca de 300 milhões de anos, insetos gigantes vagavam pela Terra. Naquela época, a atmosfera do planeta tinha 35% de oxigênio, muito mais do que os 20% que respiramos hoje. Pesquisadores suspeitam que o aumento do oxigênio foi o responsável por esses insetos gigantes. Isso tinha a ver com o sistema traqueal, uma rede de tubos que leva oxigênio para as células do inseto e retira o dióxido de carbono. Se houvesse mais oxigênio na atmosfera, as traqueias dos insetos se expandiriam e seus corpos ficariam maiores. Mas e quanto àqueles incêndios malucos que mencionamos antes? Se você sobrevivesse o suficiente para acender um fósforo, não duraria muito depois disso. Assim que levasse a chama para algo, qualquer coisa que fosse, ela pegaria fogo instantaneamente em uma explosão enorme. O oxigênio é o ingrediente-chave para o incêndio se espalhar e expandir. Se tivéssemos apenas oxigênio em nossa atmosfera, nossos incêndios se tornariam colossais. O que antes era uma pequena fogueira, agora seria uma explosão de fogo. Portanto, se você fosse capaz de respirar em uma atmosfera formada apenas de oxigênio, os insetos gigantes e a Terra em chamas ao seu redor tornariam a vida muito difícil, até mesmo impossível. A única maneira de sobreviver seria se adaptando, além de garantir que nunca ocorressem incêndios. Mas e como seria sua vida sem fogo? Essa é uma história para outro E Se.